Fala galera, bora para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre voltar à rotina. A gente fez um passeio esse final de semana, teve casamento, teve algumas coisas aí que me fizeram sair bem da rotina, do que eu tenho costume de fazer todos os dias, que me deixa um pouco mais produtivo. E a gente saiu muito fora disso. Eu saí muito fora disso no caso, né? Aí eu queria falar com vocês sobre isso. Estava na academia hoje, atendendo meus alunos lá e tive uma conversa com alguns alunos meus lá hoje. E a gente falou sobre isso, porque a dificuldade que o pessoal tem sempre de voltar à rotina. E isso é para todo mundo, para mim também, logicamente. E como nesse canal a gente tem o intuito de falar sobre desenvolvimento humano, que é em todas as áreas, né? Relacionamento amoroso, ganhos financeiros, tudo que remete aí ao desenvolvimento humano. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, voltar à rotina. Então bora lá. Então vamos lá para deixar vocês um pouco mais contextualizados aí com o que aconteceu. Esse final de semana a gente fez um passeio em família, a gente foi no zoológico e a gente mora mais ou menos 1h30, 2 horas de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. E para começar, já tô aqui no meu ovinho, ó. Isso aqui é rotina para mim, se eu não comer um ovinho de manhã, eu acabo passando o dia bem. Atrapalha a dieta toda. A gente é aquela velha, né? Se a gente não faz a primeira refeição certa ali, as outras vai desalinhando tudo. E na sexta-feira, a gente já saiu cedo de casa para poder ir. E eu já comecei errado, porque eu já não fiz já o que eu sempre faço, que é tomar um café, esse tipo de café da manhã. Então a gente parou no meio da estrada mesmo, comeu na estrada. E lá passou o dia, até andou muito. Até fez, assim, bastante atividade física, né? Tem um pouquinho de diferença aí, atividade física para exercício físico. Então a gente andou muito, caminhou muito, carregou peso. Eu tenho meu menino aqui de 1 ano e pouquinho, e tem a outra menina de 4 anos e pouco. A Malu, que é a minha menina mais velha, ela foi andando, ela estava andando, de vez em quando a gente carregou ela e tal, mas o outro rapazinho de 1 ano, a gente ficou com ele mais no colo mesmo, porque era mais difícil de ficar deixando ele andar, ele saia correndo lá, e aí a gente ficou com ele mais no colo. E tinha mochila, então a gente fez assim. Foi desgastante, vamos dizer assim, mas não foi nada que se compare a um exercício físico. Isso foi na sexta, né? Na hora de ir embora também a gente passou no shopping, comeu sanduíche lá e todo esse esquema, assim, quando a gente faz uma coisa errada, a gente vai empurrando as outras e vai fazendo errado também. Já no sábado, a gente acordou, de manhã foi até mais ou menos normal, para o que a gente tem costume, mas já de tarde a gente teve um casamento, então já foi aquela correria da tarde, não fez muita coisa direito, não almoçou certinho, arrumou correria, minha esposa para se arrumar e tudo mais, e foi pro casamento. Eu até não bebi, para falar que eu bebi cerveja assim, eu até bebi bem pouco, mas como eu não tenho costume de beber quase nada, eu já fiquei um pouquinho assim ressaqueado. Eu bebi bastante água, fiquei bebendo água no começo lá e tal, mas aí só de beber um pouco de cerveja, comi lá o salgadinho que tinha lá, já dá aquela mudada boa assim do que a gente tem costume de fazer. E por final das contas a gente acaba também dormindo muito mal. Acordei um pouquinho ressaqueado no domingo e a gente foi para a roça da minha família. E lá, aquela mesma coisa, né? Chega lá, tem refrigerante, eu não tinha tomado café porque a gente acordou e foi direto para lá. Eu tava um pouquinho ressaqueado, tava com fome e a gente acabou indo. Eu até poderia ter filmado, né, esse final de semana, que é igual eu falei, o intuito do canal é esse, né, mostrar o desenvolvimento humano, mostrar todas as vertentes aí que mostra isso, né, em relação a manter rotina, manter os hábitos, tudo mais. Mas é a questão de costume mesmo de gravar. Eu não, ainda estou pegando esse costume de gravar, tô tendo um pouquinho de dificuldade. Eu tô tentando manter uma regularidade de uma semana, né? Um vídeo por semana. Teve semanas que eu não postei, mas tô tentando manter. É uma dificuldade assim que a gente vai ter que quebrar ela na execução mesmo. E eu queria falar sobre isso, porque estava na academia hoje e conversando com meus alunos lá, a gente estava conversando sobre isso. Essa dificuldade de voltar à rotina, dificuldade de fazer uma coisa errada e a gente querer continuar fazendo errado sempre. Faz errado um café da manhã, mas já fiz errado o café da manhã, agora eu quero fazer no almoço também, não tem problema não, só hoje. Aí faz um almoço errado ali fora da rotina, vai ali no café da tarde, faz errado também. Então isso aí atrapalha, e atrapalha muito, né? Atrapalha tudo, porque quando a gente vê, a gente ingeriu bem mais calorias, a gente ficou bem menos produtivo que tem costume de ser durante o dia, a gente dorme mal e faz tudo errado. Então, simplesmente o que eu faço esse final de semana foi à parte, né? Porque eu não costumo fazer assim 3 dias assim bem atrapalhado desse jeito, mas como a minha menina estava de férias da escola, a minha esposa pegou uma folga lá para poder a gente ficar um dia mais tranquilo. A gente teve essa sexta-feira que foi assim bem fora da rotina mesmo, né? Porque a gente
fez esse passeio e tal. E no sábado teve o casamento, então já emendou 2 dias. O certo seria domingo acordar e já dentro da dieta, fazer minha dieta certinha, passar o dia normal que eu sempre passo, mais tranquilo. Mas acaba que aí entra aquela, né? A gente fez 2 dias errados, acabou que o domingo também foi do mesmo jeito ali e foi embora. O correto que a gente estava conversando lá na academia, o que eu estava falando com meus alunos lá, é justamente isso. Fez uma coisa errada, não é que seja errado, né? Para alguns isso é errado, para outros não, mas fez uma coisa fora da sua rotina, simplesmente volta para a sua rotina no próximo ponto. Se a gente está falando aqui de alimentação, é na próxima alimentação você fazer certo. Se a gente está falando aqui às vezes de dormir, no dia seguinte dorme no horário certo. E é isso que tem que ser para todo mundo. Se você está fazendo uma coisa fora, a seguinte ali, ó, não deixa empurrar não, não deixa fazer totalmente errado, fora, muito fora do contexto de novo não. Volta para a rotina. A gente está aqui esse final de semana, como eu disse, né? Foi bem por fora mesmo, assim, do que a gente tem costume de fazer. E a gente ainda não teve tempo nem de arrumar a casa ficou toda suja do final de semana, os meninos ganharam muito presente. Teve esse cavalinho aqui ainda. E ontem, por exemplo, à noite que meu irmão também veio aqui na minha casa e tal, trouxe um presentinho e quando a gente vai ver, a casa tá uma bagunça, a gente não conseguiu arrumar. Esse cavalinho aqui, ele é danado, que esse espelhinho dele aqui, ó, ele solta todo assim na casa e a gente ainda não teve tempo de arrumar. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, que a gente estava falando lá. Uma coisa carreta a outra e quando você vê, tudo desorganiza. E quando você vai voltar, é mais difícil voltar porque tá tudo atrapalhado. Então, qual que é a dificuldade? Não é só voltar à dieta, não é só voltar e dormir bem no dia seguinte. Você tem que voltar todos os hábitos junto. E aí sim que tem a dificuldade. Se para a pessoa ela fica saindo da dieta, não é da dieta, né? Se ela fica saindo da rotina direto, o certo seria ela ir mudando os hábitos pouco a pouco até chegar ao ponto de estar numa rotina certa, com os hábitos bacanas ali, para quando sair, ela sair apenas às vezes de uma rotina só e já voltar na seguinte ali, ou no dia seguinte, ou no próximo passo que eu vou fazer no dia ali, que se for dentro da rotina, já voltar. Caso contrário, ela vai ter essa dificuldade. É a dificuldade que eu tive aqui, que é a questão de ter que voltar todas as rotinas junto. A rotina de alimentar melhor, a rotina de descanso, que no caso é a dormir bem, passar um dia tranquilo, comer bem, a dieta eu já falei, né? Fazer exercício físico, que também não fiz esses dias, esses 3 dias aí não fiz nada. E que mais? Até mesmo arrumar a casa, né? A gente ter esse controle de manter a casa arrumada, manter a rotina até dos filhos. Essas dificuldades assim, ela toma muito do tempo da gente. Esforço mental, que eu acho que é o principal. Esse tipo de coisa ela tem que ser controlado. Quem tem resultado, vocês podem ver, quem tem resultado, quando sai da rotina, sai uma coisa só. Se saiu da dieta, volta na próxima. Se dormiu mal um dia, porque às vezes fez alguma coisa à noite, no dia seguinte dorme melhor, e no outro e por aí vai. Se fizer igual a gente fez assim, ó, a dificuldade de voltar é extrema, Mas esse vídeo aqui também já está me servindo de forma a me manter concentrado e me manter no foco. Eu estou fazendo esse canal justamente para isso, além de tentar motivar outras pessoas, também para me ter essa responsabilidade de me manter no foco, porque se eu estou fazendo um compromisso público, obviamente, eu tenho que me manter. Às vezes o vídeo tem pouca visualização, às vezes não tem nenhuma, mas quando começa a ter uma visualização, começa a ter algumas pessoas olhando ali, isso eu estou falando não só aqui do YouTube, mas nos stories também, Instagram, outra rede social que seja, quando começa a ter algum tipo de visualização, alguém comenta com você na rua que teve ali uma melhora, alguma coisa assim nesse sentido, a gente fica na responsabilidade de manter, porque a gente vê que está mudando outras pessoas, entendeu? Então é isso aí. Eu queria passar só isso para vocês hoje. Creio eu que é uma questão mais assim da gente manter essa disciplina de voltar à rotina, né? Voltar aos hábitos. Queria passar isso para vocês hoje, deixar essa mensagem que voltar à rotina eu sei que é difícil, mas se a gente voltar à rotina, quando a gente sai apenas de uma ou duas no máximo ali, é uma coisa. Quando a gente tem que voltar à rotina geral, voltar tudo no pique, é bem mais difícil. Então, quando a gente for ter esse problema de sair da rotina, toma cuidado, vê bem como que vai ser seu dia a dia, vê como que vai ser seu dia seguinte, para você não extrapolar demais, beleza? Tamo junto, é isso aí. Se você tá curtindo o vídeo aí, deixa essa curtida, beleza? Pode ajudar outras pessoas aí, porque o YouTube pode mostrar para mais pessoas.
deixa a curtida, começa a seguir aí. Bora, vamos lá.